Sabe, a gente costuma pensar na águia como um símbolo de poder, de liderança, né? Mas e se essa imagem for, na verdade, um grande mal-entendido? E se por trás desse mito todo existir uma realidade bem mais solitária e até exigente? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. O que significa, de verdade, viver o arquétipo da águia? Então, a pergunta é essa: o que a águia simboliza de verdade? A resposta mais óbvia, aquela que todo mundo dá, é poder, domínio. Só que isso é uma simplificação, e das grandes. A verdade do arquétipo é muito, mas muito mais complexa. E olha, às vezes é até meio desconfortável. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, o mito cultural, aquilo que a gente aprendeu. Do outro, a realidade do arquétipo. Então, enquanto a cultura enxerga liderança, o arquétipo mostra afastamento. Onde a gente vê poder, na verdade, existe uma visão distante. A essência da águia, no fundo, não é sobre guiar as pessoas, mas sim sobre uma recusa silenciosa de simplesmente pertencer à maioria. Bom, então vamos mergulhar na essência desse arquétipo. O primeiro ponto-chave é essa capacidade de ver de cima. Mas o que isso quer dizer na prática, sabe? Fora da metáfora. E aqui tem um ponto que é absolutamente crucial entender. Essa altura, ela não dá superioridade moral para ninguém. O que ela cria é uma incompatibilidade cognitiva. Pensa assim, a visão panorâmica, aquela que vê o todo, simplesmente não consegue ser traduzida para a linguagem de quem está ali, no chão, lidando com o dia a dia. Não é sobre ser melhor ou pior, entende? É sobre operar em sistemas completamente diferentes. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente a tragédia central desse arquétipo. Ver antes é sofrer antes. Imagina só. Antecipar os padrões, enxergar a rachadura na parede antes de todo mundo. É como carregar o peso emocional do desabamento enquanto todo mundo ainda está comemorando a inauguração do prédio. É um fardo. Claro que uma clareza de visão como essa não ia sair de graça, né? Existe um preço. Um tributo que esse arquétipo exige. E ele exige de forma silenciosa, constante. E esse preço vem em três partes, quase como três estágios. Primeiro, vem a separação do consenso, ou seja, uma ruptura com aquilo que todo mundo aceita como verdade. Depois, vem a disciplina do silêncio. E, por fim, o estado de solidão, que acaba sendo inevitável. Mas calma, não é aquela solidão de estar sem ninguém por perto. O termo aqui é solidão estrutural. Sabe o que é isso? É aquela sensação de estar numa sala lotada de gente, mas sentir que está operando numa frequência de rádio que ninguém mais consegue sintonizar. É um deslocamento funcional, não tem nada de romântico nisso. Na prática, no dia a dia, isso acontece o tempo todo. Pensa naquela reunião de trabalho. Todo mundo super animado com um plano novo, mas tem uma pessoa que vê a falha, aquela falha que vai afundar o projeto lá na frente. E essa pessoa escolhe ficar em silêncio. Por quê? Não é arrogância, é um cálculo de energia. A pessoa sabe que tentar explicar seria inútil, um completo desperdício de energia psíquica. Só que essa altitude toda, essa distância que parece necessária, não é um lugar seguro. Muito pelo contrário. Ela tem suas próprias sombras, sabe? Seus próprios perigos internos que ameaçam quem vive nesse estado de distanciamento. E o primeiro perigo é essa linha tênue. É clareza ou já virou frieza? Aquela visão que analisa tudo de forma super lógica, distante, pode aos poucos se transformar numa incapacidade de sentir. Sabe, um tipo de anestesia emocional diante do drama humano. O segundo risco, a pergunta é: isso é distância ou já é desprezo? A capacidade de ver o quadro geral pode levar a uma tentação perigosa, de menosprezar as lutas, as alegrias do cotidiano, de começar a ver tudo isso como algo pequeno, insignificante. E talvez aqui esteja o maior perigo de todos. A análise se transforma em niilismo. É quando se enxerga os mecanismos, as repetições, os padrões de tudo com uma clareza tão absoluta que o sentido das coisas começa a desaparecer. E o que sobra é um vazio. Ok, então a grande questão é: como é que se vive com essa visão sem cair nessas armadilhas, nessas sombras? A resposta, olha que interessante, não está em uma cura, mas sim em desenvolver uma disciplina de maturidade. E a chave para essa maturidade é o que a gente pode chamar de movimento pendular. A ideia não é morar lá no topo da montanha, isolado, é aprender a balançar, como um pêndulo, subir para ter clareza, para ver o todo e depois descer para sentir, para viver, para se conectar de forma humana. Essa disciplina se traduz em práticas bem concretas, uma espécie de higiene psíquica. Coisas como, por exemplo, evitar ambientes que exigem uma performance constante.
Ou escolher pessoas que conseguem ficar em silêncio de forma confortável. É sobre abandonar de vez a necessidade de ser totalmente compreendido e priorizar a coerência interna acima da validação externa. São táticas de sobrevivência, no fim das contas, para manter a integridade num mundo tão barulhento. E quando se começa a praticar isso, o conceito de sucesso muda completamente. Deixa de ser sobre impacto externo, número de seguidores, reconhecimento social, e passa a ser sobre coerência interna, sobre fidelidade à própria visão, sobre perseverar com clareza, mesmo que ninguém mais veja o que está sendo visto. Isso nos leva a essa frase final, que talvez seja a verdade mais profunda de todas sobre esse arquétipo. A águia não vence o mundo, ela o atravessa. O objetivo aqui não é conquista, não é domínio, não é vitória. É a capacidade de atravessar toda a complexidade da vida, mas com clareza. E isso deixa a gente com uma última reflexão bem provocadora. E se o objetivo final não for consertar o mundo, nem mesmo conquistá-lo, mas simplesmente conseguir enxergá-lo como ele é, com total clareza e não se quebrar no processo? Bom, essa análise, o roteiro e a apresentação que acabamos de ver foram desenvolvidos pela equipe do Terceiro Cérebro. Para quem não conhece, o Terceiro Cérebro é um canal feito especialmente para quem busca conhecimento, crescimento e, acima de tudo, liberdade pessoal. E claro, o apoio de quem acompanha é o que faz esse projeto continuar. Por isso, se esse conteúdo fez sentido, considere curtir, deixar um comentário com as suas reflexões, compartilhar com outras pessoas e, claro, se inscrever no canal. Faz toda a diferença.